Olá, bem-vindos amigos do empreendedorismo. Estamos aqui para trazer a você uma informação que possa ser útil e ajudá-lo na condução dos seus negócios, na condução da sua carreira. Portanto, amigo, papel e lápis na mão, porque o Master Business 360 está no ar. Muito bem, conosco hoje em nossos estúdios, ele que é casado, tem 3 filhos, 39 anos, jornalista, mestre em marketing e vendas e atualmente atua com maestria no mercado do comércio exterior, importação e exportação. E hoje nós vamos aprender bastante com ele. Wilbur Jacobi, bem-vindo ao Master Business. Muito obrigado pelo convite, Luiz. É um prazer estar aqui para falar de negócios, carreira e empreendedorismo. Um assunto que eu tenho certeza você domina muito bem. Eu tenho a oportunidade de acompanhar há muitos anos a sua trajetória profissional. Sei que você é, além de um excelente empreendedor, uma pessoa que estuda, que se aplica, não é verdade? E que vai sempre em busca de novos conhecimentos. E tem traduzido isso para nós aqui na Paraíba, até na frente da gestão do Porto de Cabedelo hoje, não é isso? Mas também na condução dos seus negócios, não é verdade? Hoje eu atuo, divido meu tempo, né, minha semana, na Trade, né, que eu tenho a Go Trade, que é uma empresa de importação e exportação, que eu atuo há cerca de 6 anos já nessa empresa. E em 2011, em janeiro de 2011, o governador Ricardo Coutinho me convidou e me deu a honra de participar dessa equipe de gestão dele e sugeriu que eu assumisse a companhia Docas, né? Então, antes eu era cliente de portos, né? Tá. Depois passei a administrar também o porto. Administrar o porto. Então, vem sendo uma experiência muito positiva, até mesmo porque a gente pegou uma companhia que acumulava prejuízo nos últimos 15 anos e a gente conseguiu, com essa equipe, fazer o porto dar lucro. Que bom! E hoje a gente está segurando aí nos últimos 2 anos e meio um crescimento de cerca de 50%. Né? Que é muito significativo. O Porto de Cabedelo agora no primeiro trimestre desse ano chegou a uma cifra de 78% de crescimento em relação ao mesmo período de 2012 e a gente chegou a ser um dos maiores percentuais de crescimento do país, mostrando que a gente tem potencial, tem vantagens logísticas e que a Paraíba tem condição de se desenvolver mais, basta investimento em infraestrutura. Essa é uma ansiedade hoje do setor. Para que veja tudo isso traduzido em números, em oportunidade de negócios para o nosso estado, não é verdade? Negócios, emprego, renda, né? Você vê que hoje 90% da mão de obra hoje, né, de Cabedelo, que atua no porto, mora em Cabedelo, né? Hoje, desses cerca de quase 2 mil pessoas que vivem do Porto de Cabedelo, tem uma renda média de R$ 1.800. Então, assim, imagine Cabedelo ser um porto, né? Imagine a Paraíba ser um porto. O Porto de Cabedelo é uma ferramenta de arrecadação tão forte que faz com que hoje o município arrecade mais de 200 milhões de reais do que Campina Grande. Então, imagine que essa infraestrutura, se a gente está com isso hoje, imagina se a gente fortalecer isso. Então, assim, a comunidade de Cabedelo, a população de Cabedelo, luta com unhas e dentes para que esse porto sempre esteja com mais movimento e que esteja mais forte a cada dia. Muito bom. E eu sei que você tem planos de ampliação, mas eu quero falar sobre isso daqui a pouco. Você sempre tem planos de desenvolvimento. Eu quero que você fale para nós um pouquinho, Wilbur, sobre a sua trajetória profissional. Você é jornalista e eu sei que você teve aí uma trajetória de qualificação e atuação na área de marketing e vendas e você teve na Antuérpia também fazendo especializações. Você nem pensava em estar à frente de um porto um dia, mas você esteve na Antuérpia e fez uma especialização nessa área. Fale um pouco sobre isso para nós. Na verdade, eu comecei a minha formação profissional, eu sou aluno de escola técnica, né? Eu fiz mecânica na escola técnica. Eu sou um defensor do ensino técnico no Brasil, porque quando eu tinha 18 anos eu já tinha uma profissão, né? E
Isso foi muito importante para mim, porque, inclusive, na época, a intenção era botar até uma fundição, na época, com os colegas de escola técnica. Só que, na época, eu me envolvi com o movimento estudantil e acabei ficando à frente do Grêmio Estudantil da área de comunicação. E aquilo me seduziu e me convidou para a área de jornalismo. Acabei fazendo graduação em jornalismo e depois o mundo da comunicação me convidou para a área de marketing, fiz mestrado em marketing. Quando eu cheguei perto da área de marketing, eu vi como é importante a necessidade da capacitação profissional na área de vendas, né? E como executar e como gerir vendas, né? Aí acabei fazendo especialização na área de vendas, né? Nesse intervalo, nunca esqueci dos idiomas, né? Cuidou disso com carinho? De falar inglês e espanhol fluentemente, né? Mesmo na época sem a extrema necessidade, mas fiz. E quando eu estava estava atuando na Lojas Maia, né? E surgiu a oportunidade de desenvolver os produtos de marca própria da Lojas Maia na China. Compreendo. E precisava de alguém que fosse para lá. Alguém que tivesse experiência no desenvolvimento de embalagem, de produto, de marketing, de posicionamento de produto, mas que ao mesmo tempo tivesse fluência em inglês e que fosse para lá para cuidar da relação com os fornecedores. Compreendo. Então, entre 2006 e 2007, eu fui para a China e passei a desenvolver fornecedores, feira, produtos, né? E de 2007 para cá, eu me especializei na busca de fornecedores na Ásia, Estados Unidos e Europa e entrei no mundo do comércio exterior. Né? Compreendo. Então, essa formação que, de certa forma, multidisciplinar, que eu considero muito a formação da escola técnica, porque me deu a visão fabril, né? A formação em comunicação social, que me deu o foco do promoção, que é um dos P's do marketing, né? E as experiências na área de vendas, né? Você sabe, a gente chegou a coordenar mais de 100 consultores de vendas aí na época que a gente vendia telefonia. É verdade. Quando ela aflorou, né? Ela aflorou, nós estávamos ali. Na época, entre 2000 e 2004. Foi, exatamente. E, na brincadeira, já faz 14 anos isso, né? Tempo passa, deixa quieto. Né? E depois dessa fase de vendas, né? Gestão de vendas, foram a união de competências e eu voltei para o desenvolvimento do produto. Eu digo até que hoje eu faço muito mais marketing do que eu fazia antes, porque quando você passa a desenvolver todo o processo logístico, desde a concepção do fornecedor, produto, a cadeia logística e essa montagem de preço, né? Hoje, fundamentalmente, para chegar ao preço do produto, hoje eu te digo que eu tenho muito mais know-how hoje do que quando eu tinha agência de comunicação. Do que quando você tinha agência. Porque hoje eu visualizo toda uma cadeia. Né? E compreende os custos. Compreendo os custos e nunca deixo a minha base de marketing, especialmente na área promocional, né? Isso acaba dando suporte para os clientes. Então, é um know-how que, na verdade, não é só comércio exterior. Né? Você tem a formação, um background aí por trás, né? Que muitas vezes, quando a gente está no início da carreira, a gente deixa de fazer alguns cursos e deixa de fazer algumas capacitações porque a gente acha que não vai ter nada a ver. Compreendo. Né? Mas a importância do profissional hoje ter uma visão multidisciplinar, né? Seja comunicação, seja vendas, seja a parte de logística, por exemplo, que acabei fazendo isso. Né? Como um bom brasileiro, fiz muitas capacitações na área tributária, porque senão não tinha condição de dar suporte aos clientes. É verdade. Né? A aplicação dos impostos, especialmente hoje com o comércio exterior. Né? Você vê hoje, nós brasileiros, como sofremos com isso. Né? Porque quando você vai importar qualquer coisa, você tem um imposto de importação. Sobre a base de cálculo desse imposto de importação, se aplica o IPI. Sobre essa base de cálculo que já está acumulado imposto de importação e o IPI, você tem PIS, COFINS e, por fim, entra o ICMS. E um sobre o outro. Um sobre o outro. Então, essa bitributação que acaba acontecendo 5 vezes... multitributação, né? Uma multitributação que, na verdade, deixa nosso país menos competitivo. É extremamente menos competitivo. E uma coisa que eu tenho colocado aqui no Master Biz, de alguma forma,
é que a necessidade da competitividade não é mais negociável. Você tem que ser competitivo sob risco de você se excluir do mercado, né? Quer dizer, olha o retrato do Brasil hoje em dia, né? Onde você percebe um conjunto de insatisfação das pessoas, né? Sendo na rua, colocando. Por quê? Né? Porque há um custo altíssimo e isso não se traduz em qualidade, em serviço, isso nos rouba a competitividade e impede que o mercado cresça e se desenvolva. Eu tenho uma experiência engraçada, porque é a primeira vez que eu exportei para os Estados Unidos, né? E eu tenho um cliente nos Estados Unidos e eu importei da China para ele nos Estados Unidos. E naquele ano, é a primeira vez que eu ia internalizar uma mercadoria nos Estados Unidos. E eu perguntei a meu custom broker lá, né, que é o despachante aduaneiro americano, e eu fiz assim, qual é a tributação para o produto entrar? Ele fez, não vai ter tributação. Eu fiz, não, mas tem que ter. Eu fiz, não, quando o seu cliente vender o produto, ele vai arrecadar. Ele vai pagar o imposto. Então, aí assim, olha que simplicidade tributária, né, e o volume de arrecadação que você vê um mercado americano tendo, né? Então, assim, não é à toa que os caras são o primeiro lugar no mundo. Né? É uma tributação simples a americana, porque ela praticamente acontece em um momento, né? Ela ocorre no momento em que é feita a venda. A venda. Não é? E não precisa tributar na fabricação. Não, quando vender, vai fazer tudo por embaixo da cama? Não vai. Vai vender. E aí, então, tributa lá, né? É uma maneira de ser transparente, de ser eficiente, né? E de facilitar o entendimento para que as pessoas possam se desenvolver, possam crescer, né? Quanto mais competitividade, menos custos você der ao empresário que está começando, né? Mas você tem condição de ter um mercado mais ágil. Né? Então, eu fico imaginando às vezes, né? Você e eu mesmo, que a gente começou lá embaixo, né? Por exemplo, eu lembro, eu fazia faculdade quando eu comecei a minha agência de comunicação ainda, né? E assim, a quantidade de impostos e a complexidade contábil. Gente, a gente saindo da faculdade, aliás, dentro da faculdade ainda, fazendo um curso de comunicação e tendo que entender toda a cadeia tributária. 16% de impostos ali envolvidos numa nota fiscal de serviço. E sendo sempre considerado ou visto como um potencial sonegador, né? Sempre. Você nunca é visto como alguém que está com dificuldade de entender, você é visto como um sonegador, né? Eu vou ter que fazer uma pausa para o nosso intervalo, mas quando nós voltarmos, eu vou querer falar um pouquinho mais. Eu gostei de uma coisa que você colocou e eu acho que cai direitinho aqui para o nosso telespectador. Como é que alguém que produz alguma coisa pode colocar isso no mercado exterior? E eu sei que você é a pessoa certa para responder. Já, já, um pouco mais de Wilbur Jacome aqui conosco no Master Business. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Wilbur Jacome falando sobre comércio exterior. E pouco antes do intervalo eu disse que eu queria aproveitar e oportunizar ao nosso público que está nos assistindo conhecer um pouco mais sobre o caminho. Digamos que alguém esteja nos assistindo e queira exportar, tem uma produção, vamos supor que alguém que produza rede lá no interior e fala, será que tem mercado? Será que eu posso pensar em exportar? Ele só sabe fazer a rede, tá certo? E qual seria o caminho? Ele bate na sua porta e aí o que acontece? Uma das coisas que a gente tem orientado muito os clientes é a busca de informações. Qual o mercado que ele quer atingir, né? A gente sabe que se você tem um know-how da produção, mas necessariamente você não tem um know-how da venda naquele mercado que você quer atingir, né? Então, é muito importante que nessa busca de informações você procure um especialista, né? Essa área do comércio exterior, quando você vai em busca de um mercado-alvo, né, você precisa de fato levantar muitas informações desse país que você quer atingir. Qual é a cultura desse país? Como as pessoas vão receber o seu produto e quais são as adequações que esse produto precisaria para poder entrar naquele mercado. Né? Seja desde a adequação da embalagem, seja da adequação da própria embalagem de transporte, né? E a montagem desses custos, depois da adequação do produto, quais são os custos que esse produto vai percorrer até chegar num ponto de venda nesse destino, né? Então, são a união de
da estratégia de como você vai montar o custo e da estratégia de como você vai adequar esse produto nesse mercado-alvo. Se for o caso, talvez você tenha até que mexer em algumas características do produto para que ele possa ser bem recebido naquele mercado. E a gente também, atendendo a empresários aqui na Paraíba, a gente entende o seguinte, que às vezes ele tem o know-how da produção, ele é capaz de adequar o produto e ele é capaz de montar os custos até o destino. Ok. Mas muitas vezes, nesse back-office aqui, que a gente chama do escritório dele, né? Ou seja, A retaguarda. a retaguarda dele, quem são as pessoas que vão atender esses clientes compradores do exterior? Muitas vezes o produto está pronto, o preço está pronto, mas necessariamente não tem quem atenda o comprador internacional. Então, a questão do idioma, a questão de ter um canal de comunicação que dê agilidade para quem vai comprar, porque eu já levei empresários aqui para o exterior, onde o produto foi extremamente bem aceito, só que as cotações que foram pedidas, quando bateram dentro da fábrica, não tiveram agilidade para dar resposta ao mercado. E o mercado está ali medindo, ele está ali percebendo pelo seu tempo de resposta, porque ele fala, bom, agora ele está com vontade de me vender, depois que eu tiver pago, como é que eu vou ser tratado? Ele vai medindo tudo isso, né? Então, são fases do processo de preparação da empresa, né, que não é só preparar o produto, né, estar pronto para atender esse cliente internacional, né, também é um dos canais para o sucesso dessas vendas. Ok, deixa eu lhe fazer uma pergunta. E aonde é que ele encontra essa mão de obra? Olha, hoje a Paraíba você tem curso na UEPB de Relações Internacionais, né? Você tem curso de Negócios Internacionais hoje na UFPB. Comércio exterior também? Alunos na área de administração que têm influência em 2 idiomas. 2 idiomas. Pelo menos 2 idiomas, que antes era diferencial você falar inglês e espanhol. Hoje é obrigação. Não é mais diferencial falar inglês e Chinês espanhol. é muito bem-vindo também. O terceiro idioma, e de preferência o mandarim, esse sim é diferencial. Esse é. Né? Então, o diferencial, você que está nos assistindo em casa, pense no seu terceiro idioma, porque a obrigação é falar inglês e espanhol. Né? E o mandarim é o diferencial. Mandarim, um alemão, né? Um Sim. francês. A gente precisa entender que precisamos ter essa conexão global. Compreendo. Seja para trabalhar aqui para empresas estrangeiras ou para assumir qualquer cargo dentro desse processo. Né? Então, essa formação, esses cuidados são importantes para você dar continuidade a esse negócio. Agora, esse perfil profissional, de fato, vai ter que se buscar paulatinamente, porque não é uma mão de obra fácil. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Digamos assim, pelo conhecimento que você tem hoje do estado da Paraíba, você diria que o potencial de produção para exportação que a Paraíba tem está hoje sendo explorado em quantos %? Essa pergunta é muito pertinente, viu, Luiz? Porque a Paraíba hoje, ela precisa se preparar para exportar. Ok. Porque, por exemplo, a balança comercial daqui, ela gira em torno de cerca de $1 bilhão aproximadamente. Okay. Dá mais um pouco, só para a gente ter uma conta clara. A gente só exporta cerca de 30% desse valor. Ou seja, desse 1 bilhão, 70% é de importação. Ou seja, certo? Nós somos compradores. Somos um mercado comprador e distribuidor. E a nossa capacidade de venda? É aí que está. O empresário paraibano, ele não está focado para o mercado exterior. Okay. Isso não é um problema só do mercado paraibano em si. É um problema do Nordeste ainda, que não tem uma visão global, não tem uma visão voltada para o exterior, porque a demanda interna é tão forte e está tão forte que não se dá conta do mercado interno. O mercado interno tem vários tipos de produtos que está pagando melhor do que no exterior. Ou seja, ele tem um bom negócio, ele está ganhando bem sem pensar em exportar. Poderia ganhar muito mais, poderia ter um porte muito maior a sua empresa se ele tivesse um departamento focado exclusivamente na exportação. Na verdade, essa competência empreendedora, você poderia dizer, ser mais específico, dizendo que na análise de risco do seu negócio, né, você deixar só o foco aqui,
é perigoso, porque no dia que Sim. o negócio não virar aqui, você não tem outra Não, carteira. você não tem outro, você não tem onde se apoiar. Isso é um problema, inclusive, brasileiro. Se você perguntar ao telespectador quais são as marcas globais do Brasil, me diga 5 marcas globais Que o Brasil do tem. Brasil, Muito difícil. você vai ter dificuldade. Porque hoje o Brasil se volta para dentro. Isso é preocupante. Né? Existem trabalhos até... E o mundo, principalmente a Europa, que está sufocada, se volta para o Brasil. Eles querem vender aqui, não é? Eles querem vender aqui, eles estão de olho no nosso mercado. E nós não estamos de olho no mercado que tem lá. E o Brasil hoje é um mercado comprador. Hoje, você vê que com essas mudanças econômicas aí, a balança comercial teve deslizes aí, né? Que ela passou a não ser superavitária, né? Até a própria Petrobras chegou a mudar a importação, porque esse clima de desequilíbrio tem acontecido nacionalmente. Muito bem, Wilber, nosso tempo já se esgotou, o papo aqui passa muito rápido, mas eu não vou encerrar, vou pedir licença ao diretor. Eu quero ouvir um pouquinho sobre o plano de expansão do porto e o quanto isso é importante para a economia paraibana. A gente tem em projetos entregues ao governo federal, desde 2011, cerca de 750 milhões de reais em projetos entregues. Ok. E são 3 projetos, basicamente. O primeiro é um terminal de múltiplo uso, onde a gente tem o planejamento de um novo cais com 550 metros e 102 mil metros quadrados de área de armazenagem. Lá em Cabedelo mesmo. Ok. Né? Essa área a gente pode movimentar até 60 mil containers, né? Inicialmente. O segundo projeto é a construção de uma nova cortina do cais. Ou seja, aquele cais antigo que existe hoje são 602 metros. Ok. Nós aprofundaríamos todo o estacamento em 25 metros de profundidade. Ok. Então, a gente viabilizaria para novas dragagens. E, consequentemente, é a terceira obra, Perfeito. que é uma dragagem aprofundando o canal de acesso. Então, são 3 obras de aproximadamente 350 milhões de reais, que o governo federal já está em déficit conosco. E nós precisamos disso aí, porque a gente não pode mais depender da alfândega de Pernambuco. Ou seja, a nossa lição de casa está feita, o projeto está feito, está na mão deles, só falta eles olharem, assinarem e falar, ok, está aqui o dinheiro, vamos produzir. É isso? Isso é um déficit centenário do governo federal com a Paraíba, porque o Porto de Cabedelo tem uma das melhores localizações estratégicas, ele está num acostado que ele se protege do assoreamento e a gente tem como desenvolver mais. Eu acho que é o melhor porto natural do Brasil. É um dos melhores. Acho que é um dos melhores. Acho que é melhor que Porto Seguro, que Cabral escolheu, mas aqui, acho que eles passaram aqui primeiro, inclusive. Inclusive, Maurício de Nassau, quando passou por Cabedelo, tem dados históricos no Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, que quando ele passou por aqui, ele indicou a região de Cabedelo para ser um porto. Com certeza, né? Ou seja, a gente discute essa infraestrutura há mais de 150 anos. Está na hora de fazer alguma coisa. Vamos pedir que o governo federal acorde, olhe com carinho para a Paraíba, porque competência em formular projetos, trazer opções, não falta, nós acabamos de ver. E quem sabe a gente, então, se configura como a melhor opção para a fábrica da Fiat exportar. É muito mais fácil exportar por aqui do que mandar para Pernambuco. Muito mais próximo. Hoje a gente, num raio de 70 quilômetros, que seria do cais de Cabedelo até Caporã, né, você tem facilmente acesso ao cais. Então, assim, nós temos o mesmo potencial do cais de Suape, porque você sai de frente dos portões do porto na BR-230, que se liga à BR-101. Então, a gente tem um potencial logístico fantástico. Aí, está colocado. Muito bem. Wilber, só um segundo, eu quero agradecer aqui a sua presença, muito elucidadora a sua entrevista. Muito bem, vamos agora então rapidamente à qualificação Líder Coach, que está com as suas inscrições abertas. Nós temos falado aqui que o Líder Coach é aquele que tem a competência de formar equipes de alto desempenho. Ele reúne um conjunto de ferramentas e técnicas que o habilitam a fazer isso. E essa qualificação tem feito a diferença no desempenho das organizações das empresas. Pode ligar nesse número, falar com Vera Leandro, é a pessoa encarregada das inscrições. Ok? Muito bem. Era isso que nós tínhamos hoje. Agradecer o carinho da sua audiência e deixar aqui o nosso abraço para todos vocês. Tudo de bom. Até lá. Tudo de bom.